Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus envolva o nosso coração. Nosso tema de hoje: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nosso tema foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Este capítulo se refere ao capítulo 22 de Mateus, onde nós lemos a parábola do festim de bodas. A parábola. Nas vésperas das bodas de seu filho, o rei mandou seus servos saírem e chamarem os convidados, mas eles se recusaram a ir à festa. O rei então mandou seus servos insistirem no convite, e mesmo assim eles se recusaram, e alguns chegaram até ultrajar os servos diante da insistência. Então o rei ordenou aos seus servos que saíssem novamente para as ruas, as estradas, as feiras, e desta vez convidasse a todos que encontrassem. Assim, com a presença de muitos, iniciara-se a festa. Mas durante o banquete havia um moço que não vestia a túnica nupcial. Então o rei lhe perguntou por que não estava usando a túnica, e o moço nada respondeu. Ficou em silêncio. Aborrecido, o rei mandou que os seus servos o expulsassem da festa. E Jesus arremata: porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Nesta parábola, Jesus está comparando o reino do céu como uma festa nupcial, onde reina a felicidade e a alegria. É a felicidade eterna dos espíritos no plano maior que por esforço próprio a conquistaram. Todos nós estamos convidados há muito tempo para ingressar no reino do céu. Os primeiros convidados por Jesus foram os judeus, que não compreenderam a sua mensagem, pois achavam que o Messias profetizado viria para libertar a Palestina de seus inimigos e que promoveria a supremacia de sua nação. Bem que foram advertidos pelos profetas, mas estavam muito apegados às suas tradições, ao seu orgulho, à sua vaidade e à sua incredulidade. Não aceitaram o convite e ainda escarneceram de Jesus. A humanidade tem recebido muitos convites ao longo dos séculos, com exemplos de pessoas santas, pessoas como Francisco de Assis e outros homens e mulheres santas. No entanto, apesar de os santificarem, não lhes seguem o exemplo. No século XIX, Kardec codificou o Espiritismo. E desta vez, as mensagens convidando para o reino do céu não se limitaram a um só povo. Todos foram convidados. Todos nós estamos sendo convidados. Mas, para aceitarmos o convite, temos que aprender as lições que Jesus nos legou. Não basta que frequentemos as igrejas, cultos ou as casas espíritas para nos santificar. Temos que caminhar com Jesus. Nas bem-aventuranças, ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus está falando da humildade. Humildade e virtude muito pouco conhecida e não compreendida. A humildade é vista como pobreza, ignorância, omissão, medo, falta de iniciativa, falta de valor. Então, ninguém quer ser humilde. Precisamos compreender a humildade como poder, pois é na humildade que reside o poder do desapego, da indulgência, da aceitação, da fraternidade. O poder do desapego. Desapego de bens materiais não se trata de desprezo por bens materiais. Porém, significa ser dono dos bens e não escravo dos bens materiais. Quem tem o poder do desapego não tem medo de perder, pois sabe que tudo aquilo que usamos pertence a Deus. A humildade concede o poder da indulgência, através da qual temos a facilidade de compreender as atitudes do próximo e perdoá-lo antecipadamente, porque não nos ofendemos. Um dia, perguntaram a Chico Xavier: Chico, como é que você faz para perdoar?
Então ele respondeu: eu não sei, eu nunca perdoei ninguém. Diante da surpresa dos que lhe perguntaram, ele explicou: nunca perdoei porque nunca fui ofendido, não precisei perdoar. Ainda vemos nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque o nosso Pai Celestial é misericordioso. Na parábola do filho pródigo, ele retrata a misericórdia do pai com o filho porque o ama. Assim, Deus também nos é misericordioso por ser um pai que nos ama. Assim, devemos amar a todos os nossos irmãos para aprender a ser indulgentes com ele e ser também misericordiosos. Bem-aventurados, também ele falou, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A terra a que ele se refere são as sociedades humanas, que somente as possuiremos sendo mansos e respeitando os seus regulamentos. Bem-aventurados que têm puro coração, e somente esses é que verão a Deus. E Jesus aponta a pureza de coração nas atitudes de pureza, de singeleza das crianças. Assim sendo, mansos, ganharemos a terra. Sendo humildes, ganharemos o céu, mas somente veremos a Deus se tivermos puros os corações. Essa é a nossa trajetória na evolução. É seguindo esses preceitos que estaremos em condições de ingressar no reino do céu, no banquete divino. É desta forma que envergaremos a túnica nupcial que representa na parábola a purificação da nossa alma. Então tenhamos sempre em mente que todos estamos sendo chamados, mas somente seremos escolhidos pelas virtudes que conseguimos desenvolver na trajetória das encarnações. As virtudes que conseguirmos desenvolver nas encarnações, na trajetória das encarnações. É por isso que nós temos que valorizar a nossa encarnação. Queridas irmãs, queridos irmãos, ao fim de nosso comentário de hoje, agradecemos o carinho de sua atenção, desejando que a paz de Jesus continue em nossos corações. Desejamos a todos uma boa semana, com muita saúde material e saúde espiritual, e também com muitas oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Bom dia.